Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes. Olá a todas, todos e todes. A mais uma gravação do Casarte Marginal aqui na Web Rádio Casileoca, a casa de todas as raças, que hoje tenho o prazer de receber Rosani Abu Adal, poeta, jornalista, editora do jornal literário Linguagem Viva, membro da diretoria do Sindicato dos Escritores de São Paulo e também membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Rosani, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês e com essa música inicial aí, maravilhosa, esquentou. Mauri de Noronha já esteve aqui e nos emprestou esta composição belíssima dele. Querida. Maravilhosa. Sim, sem dúvida. Mauri de Noronha é um artista estupendo. Querida, muitas vezes a nossa história ela se inicia muito antes de nós. Eu sei que a sua história ela começou lá do outro lado do mundo, num país que tem não tem uma grande extensão territorial, mas tem muita história para contar, tem muita tradição, é um povo de muita luta e que vem sofrendo ao longo dos anos com os desmandos da sociedade internacional. Eu sei que sua mãe e seu pai são sírios. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco dessa história maravilhosa da vinda deles lá da Síria aqui para o nosso Brasil. Então, os dois eram de Damasco, da capital da Síria. O meu pai, o nome dele é Sima'an Antum Abu Adal. E a minha mãe, Maria Massabik Abu Adal. Minha mãe veio com 4 anos de idade. Os dois, por coincidência, nasceram no mesmo ano, em 1922. E minha mãe veio com 4 anos para cá. Foi para o Paraná, e para Cambará, do norte do Paraná. A família toda da minha mãe está por ali, várias regiões, em várias cidades. Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Andirá, Cambará, que é o que tem mais, né? Londrina também a gente tem parente, várias cidadezinhas ali. E o meu pai já veio com 20 e poucos anos, né? Aqui, deixa eu ver a idade certinha que ele veio aqui, peraí. Eles veio para cá em 1948. Chegou no Brasil no dia 29 de maio, né? Meio a guerra da Síria com Israel, né? Chegou aí. A profissão dele lá era ourives, embora ele veio aqui, começou com uma mascate, foi para Goiás, Mato Grosso, e aí veio parar em São Paulo. E a minha mãe estudava aqui no colégio interno, chegou a morar, como estava estudando aqui, a família, né, os meus avós vieram e ficaram na Rua da Cantareira, em frente ao mercado municipal. Moraram ali. E a minha mãe fazia compras para a loja de armarinhos, de secos e molhados, na verdade, né? Da família lá em Cambará.
e nisso aí conheceu o meu pai na Rua 25 de Março. Aí até ela disse que achou ele muito bonito e foi olhar para trás, não viu o poste e bateu a cabeça no poste, aí ele veio socorrê-la, né? E foi assim que os dois começaram a namorar, né? Na Rua 25 de Março. Até tem um poema que eu fiz, Retrato de Família, que eu falo isso, né? Rua 25 de Março, começo da União. E aí tem a irmã Sônia, que é 9 anos mais velha que eu, e aí da família, né? Vamos falar então um pouquinho para cá. E tem duas sobrinhas, a Joyce, a Dal da Costa, a Janaína Adal Milan, eu acho que é Milan o sobrenome. Ela tem uma menininha, a Vitória, também colocou o Adal, que eu fiquei muito emocionada de ter o Adal no nome, porque Adal em árabe significa a justiça ou a fortaleza. Abo é nome comum, significa pai ou filho. Então, a tradução do meu nome seria a justiça ou a fortaleza é o pai da Rosane, ou a Rosane é a filha da justiça e ou da fortaleza. Então, que eles todos tenham, carreguem essa força, essa fortaleza no sangue, e principalmente o instinto de justiça, né? Que eu acho que é uma marca timbrada, né? Até quando eu estou fazendo jornal, eu falo assim, não, mas eu não vou pôr um poema, porque eu já coloquei tal coisa. Às vezes eu tiro algum poema meu do jornal para poder colocar outra coisa para poder de alguém para poder estabelecer uma certa democracia, né? Uma justiça, né? Então eu acho que essa eu herdei Vem isso do aí, nome. né? Rosane, me diz uma coisa. Você falou que a família da sua mãe, ela foi lá para Cambará, no Paraná. E o seu Isso. avô tinha uma loja lá, não é isso? E além dele ter Os uma Secos e loja, Molhados na Avenida Brasil. ele foi um E dos fundadores da cidade, não é isso? justamente foi, a família foi um dos fundadores. Teve uma novela na Globo que contou um pouco dessa história, eu não lembro mais o nome da novela, já faz muito tempo. Até eu preciso levantar isso aí para poder, né, faz parte da história da gente. E Sim. fala deles, E, então, aí ficou, depois o meu avô veio para cá, né, morou para cá com a minha mãe, lá na Rua da Cantareira, e os irmãos dela ficaram lá. O Adi Massabik, o Alberto Massabik, e E, todos já faleceram, né? Tenho bastante primos lá que devem estar assistindo aí, que eu divulguei, noticiei, divulguei para todos, devem estar assistindo, né? E o interessante é que meu pai e a minha mãe, os dois vieram de navio. Eu pesquisei lá no Memorial do Imigrante tudo quanto é navio que chegou no mês e no ano que eles vieram. Do meu pai eu achei o nome do navio todo, com todos os dados. Ele chegou e foi para a Rua São Miguel, aqui em São Paulo, veio como carpinteiro, porque tinha que ter alguma profissão, alguma coisa. E o da minha mãe eu não achei. Eu acho que a minha mãe deve ter, não sei em que, não deve ter o registro no Memorial de Imigrante, deve ter ido, acho que para o Porto até do Paraná. Eu não sei, no passaporte está tudo escrito em árabe, eu não pude decifrar e isso. É interessante, né? E, sim, e, aí, é, interessante, tá? É, sim, diga. por favor. Não, por favor, continue, continue. Interessante da família da minha mãe, mas sabe que nós temos santos na família que eles foram martirizados e canonizados pela Igreja Católica, que a família da minha mãe é católica, mas maronita, e a do meu pai é católico romano, né? Sim. E aí eles, aqui, deixa eu ver a data certinha aqui deles. Peraí. É.
Opa, espera só um instante, eu devia já ter marcado isso num papelzinho. Então, é o François, eles foram martirizados por uma invasão dos muçulmanos, que obrigaram os católicos a virarem muçulmanos, né? E eles se recusaram a virar muçulmanos e permaneceram católicos. E preferiram ser martirizados do que se converterem. Isso foi em 1860. 860, exatamente. Julho de 1860. 860. François de Mott e São Rafael, que eram maronitas, né? Maronitas, exatamente. Então, peraí, deixa eu ver até aqui o. Me diz uma coisa, deixa eu voltar lá Volta lá. para Cambará, no Paraná. Cambará, no Paraná, diga. Durante o período, a sua mãe era responsável por realizar aqui em São Paulo as compras para essa loja, isso é verdade? Verdade, no seco da loja de seco de molhado. Ela fazia aqui em São Paulo. E foi por conta disso que ela acabou conhecendo o seu pai, não foi isso que aconteceu? Na verdade, ela veio para cá para estudar no colégio interno. Sim. Ela não chegou a concluir todo o curso secundário. Ficou faltando, acho que, não sei como que, naquela época, como é que era, acho que um semestre. Ela queria até estudar para medicina, e acabou não se formando e não completando os estudos. E ela fazia as compras para a loja, e aí já os meus avós moravam aqui. A mim e Mariba, que eram os nomes dos meus avós paternos. Maternos, quer dizer. E assim, lá na Síria, você me disse que a população é dividida em 3 grupos, né? Você tem os católicos, os romanos, os maronitas e os muçulmanos. Como é que é isso? Isso. Tem até bairros, né? Tem até bairros. Eu não sei agora, porque está toda destruída. A minha mãe dizia isso, meu pai também, que tinham bairros de católicos e não se misturavam, né? Agora eu não sei como é que está, né? O meu pai, assim, o que ele falava porque a minha mãe veio muito pequenininha, minha mãe veio com 4 anos para cá. Então, as recordações dela eram muito, né? Ela tinha recordações, assim, pinceladas de recordações, né? Já meu pai, não, meu pai já veio moço para cá, então ele já viveu mais por lá, né? E ele falava que quando ele era pequenininho, ele morria de medo escutando as bombas lá fora, e elas ecoavam no assoalho dele, da casa dele, e ele pegava e cobria a cabeça com lençol, que ele sabia que ele, coberto com lençol, que ele não ia ter perigo nenhum, que nenhum mal ia lhe acontecer, que nenhuma bomba ia cair sobre a cabeça dele. E eu cresci com isso, sabe? Olhando a imagem do meu pai coberto com lençol para se proteger de bombas, né? Imaginamos hoje as guerras que já se passaram ali no Oriente, que estão se passando na Ucrânia, e que já se passaram no Afeganistão, no Vietnã, etc. Primeira, Segunda Guerra Mundial, e etc. e tal, né? Imagino. E as bombas... Nem só salvar todas as pessoas, né? E as suas almas de todo o mal, né? Ia ser muito bom. As bombas continuam despencando pela Síria e por tantos outros locais deste nossa... pelo poderio econômico, pela ganância dos homens. Dessa nossa terra. E seus pais se conheceram na 25 de março, sim. E em 1950 eles se casaram. Exato. E aí, foram depois, a minha irmã nasceu.
E foram para um Belenzinho, né? Conta um pouco disso pra gente. A história do Belenzinho, a loja, É, a sua relação chamada com a loja. Casa Azul chamava a loja. E eles começaram, confeccionavam, tinham máquina de costura, faziam lingeries, peças íntimas, pijamas, etc. Coisas básicas, né, para se vestir. Costuravam, tanto o meu pai como a minha mãe, para vender na loja. Depois minha mãe dizia assim que depois que eu nasci que melhorou um pouco a situação, né? E até tinha um irmão dela, o Alberto, que vinha de Cambará e trazia arroz, feijão, né? Para a gente. Aí depois diz que depois que eu nasci, parece que melhorou tudo. Será que eu sou estrela? Minha mãe dizia que eu nasci com a estrela na testa. Será que é isso? E aí depois a loja foi crescendo, colocaram vários artigos, né? Até o slogan da propaganda da loja era que Casa Azul, aqui está tudo azul, né? Meu pai que criou esse slogan. E ele se conformava que freguês, a palavra freguês se acentuava e fregueses não, né? E tudo tinha que perguntar para minha irmã, Sônia, que é formada em letras pela USP, né? Estudava na USP, já formada, então tudo. A voz da Sônia é que dava o martelo final. Querida, nesse momento, eu gostaria de convidá-la para o nosso primeiro interlúdio. Nós preparamos uma pequena surpresa para você. Eu Ai, espero não. que você aprecie. E eu gostaria de finalizar esse bloco com essa imagem daquele garoto lá da Síria, com um lençol na cabeça. O lençol era seu escudo. E esse É. garoto atravessou o mar, chegou no Brasil e construiu família. E hoje nós estamos entrevistando a filha daquele garoto que se protegia das bombas com um lençol na cabeça. Até eu tenho um poema, o Canto do Alaúde, que no final eu coloco essa imagem, né? Era uma criança valente, não tinha medo de nada. Quando escutava bombas e quando no assoalho, cobria a cabeça com um lençol e sonhava, sonhava. Vamos para o intervalo. De bandeira azul e vermelha, eles chegaram, se apossaram da terra prometida, roubaram a paz, nunca mais foram embora. Roubar a pátria dos outros, um ataque suicida com início, meio, nunca tem fim, incalculável no ábaco. Tirar os sapatos, lavar os pés, limpar a alma, entrar na mesquita, falar com Alá, ser Deus por um dia. Sonho perfeito. Amar o próximo como a si mesmo. Homem, bicho. Não importa gênero, raça, sexo, espécie. Sonho mais que perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas que nunca foram coisas. Os poderosos do Ocidente mataram sem piedade o filho do sonho, roubaram os 7 véus da odalisca, sufocaram o sol do derbaque e violentaram o canto do alaúde. Terrorismo, sabor marshmallow, raha, gosto de lembrança. Estátua da liberdade, deixando marcas sobre os grãos de areia. Meninas órfãs, escondidas atrás da burca. Plantam sonhos, não colhem ilusões, apenas o adeus do fruto vermelho dos seus pais. Era uma criança valente, não tinha medo de nada. Quando escutava bombas ecoando no assoalho, cobria a cabeça com um lençol e
Sonhava. O sangue que corre em minhas veias é sírio, fruto de Marirose e Simaã. Mas sabe que ilumina minha alma, Adal, meu porto seguro, minha fortaleza. Imigrantes árabes de Damasco. Rua 25 de março foi o começo da União. Primeiro veio Irmã Sônia. 9 anos depois, poeta. No bairro Belenzinho plantaram raízes. Almoço aos domingos, sobre a mesa, bordada à mão, a Síria. Homs, charutinho de folha de uva e quibe na bandeja com snowball. Lembranças de infância marcam o desfile de bonecas no balcão da loja. A rádio, sintonizada no programa árabe, Fairuz encantando com sua voz. Papai, a ler enciclopédia. Mamãe, a ouvir o cantar dos passarinhos. O único aparelho de TV e o acordo democrático para assistir ao noticiário e à novela das 8. O primeiro carro, a viagem para o Rio de Janeiro, ai, o bondinho, o pão de açúcar, o corcovado, o mar. Depois, paramos na Aparecida do Norte para pagamento de promessa da nossa mãe. A escadaria imensa, o padre, a missa, cabeça de cera, velas e orações. Depois, seguimos em paz para o nosso lar. Essa paz me acompanha e me acalenta. Entendi porque a Síria é minha paz. É minha paz. Eu poderia ler um poema? Por vezes, a garganta limpa de discurso, eis a voz e só a cota de retenção, os segundos de reflexão do grito. Por vezes, o sussurro não ousado, que só se despe o desejo no grau exato da paixão. Calar, entretanto, não calo toda a dialética, toda hora esforço breu. Cuida a caldeira do meu pulso por mim. Braçal. Pelos becos da noite de sol, cartilagens enferrujadas de estrelas. Arrasto a desrazão de todas as dores e a derrubada das horas. Turning Point. Ainda que seu corpo insinue caminhos, todas as portas da cidade fechadas. Ainda que sua voz desalinhe algodão, línguas de cetim, o eco carcomido de trilhões, intimando o passo. Recebi um texto que foi publicado no jornal Linguagem Viva, página 5 de fevereiro de 2019, Sem Brumas, de Rosane Abou Adal. O povo de Brumadinho não teve tempo de piscar os olhos, de garimpar seus sonhos, de ver o rio pela última vez. Com vida, peixes, água. Entre lamas, minérios e rejeitos, o Paraopeba assistiu à morte dos animais, da flora e fauna, do seu rio e da sua gente.
sem passaporte para a despedida. A vale e sua lama devastaram a vida do rio, da terra, dos animais e do povo de Brumadinho. O córrego do Feijão, num sopro, deixou órfãos as brumas de rola moça e moeda. Rosânia Boadal é escritora, poeta, jornalista, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão e vice-presidente do Sindicato dos Escritores de São Paulo. www.poetarosane.com.br. Estou tão só dentro de mim, até as estrelas emudeceram. Não escuto o cantar dos pássaros que se aquietaram diante do meu silêncio. Tudo frio na madrugada, teu corpo ausente dos meus braços, o colchão vazio e distante. Delacroix guiava-me à catedral do meu silêncio. Presa no meu dormitório, tento dividir a solidão com o peixe cercado de paredes de vidro. Cabisbaixo, no fundo do aquário, absorto, perplexo, faceiro, companheiro me olha. Quero tocá-lo e senti-lo através da parede invisível. Ele acompanha meus movimentos, entende meus sinais, nada, e boia na superfície à espera de carinho. Suavemente, toco suas escamas sedosas. Ficamos horas a nos contemplar. Rosânia Boadal! Boa tarde a todos. Parabenizar os organizadores, iniciativa do Carlos Apfel aí da Associação Vivo Centro. E maravilhoso ver uma semana pré-carnavalesca e tanta gente assim reunida para ouvir poesia e música. Então eu vou falar um poema que foi publicado na edição de janeiro do Linguagem Viva, Imagens da Cidade, já que tem a ver com a cidade, fala daqui da praça. Muito bem. MASP, Pinacoteca, MAM, MIS, Cinemateca, museus do Ipiranga e da língua portuguesa encantam com seus acervos. Biblioteca Mário de Andrade, memória viva da cidade, mata a sede de leitura do povo paulistano. Teatro Municipal, palco do modernismo, de braços abertos para o Vale do Anhangabaú, conclama o povo para se alimentar de cultura. E imagens em HD da Cracolândia, Sala São Paulo, Praça da Sé, Liberdade e República. Rua 25 de Março, homens de negócios, operários e empregados, dos refugiados imigrantes e emigrantes sem portos seguros, e escravos que saciam a fome, a sede e a ganância dos poderosos, engravatados da Bolsa de Valores, trabalhadores sem registro que ganham a vida como camelôs, pedintes do viaduto do chá, trombadinhas invisíveis, mulheres de salto alto, empresários de pasta 007, animais abandonados, crianças sem abrigos, mendigos em ascensão, animais humanos e suas carroças. Catadores de recicláveis, moradores de rua, comunidades horizontais, colmeias verticais, políticos manipuladores e seus comícios narcotizantes, manifestações e protestos na Avenida Paulista e no centro da cidade,
imagens em terceira dimensão, lentes objetivas em ação fotografam as arenas de Itaquera e Barra Funda, estádios do Morumbi, Pacaembu, templos e igrejas, Memorial da Resistência, Planetário, os parques do Ibirapuera, Água Branca, Carmo, Burle Marx, Trianon, Jardim da Luz, Guarapiranga, Serra da Cantareira, Memorial da América Latina, o Tietê, de Mário de Andrade e as flores do Arouche e Araçá. Estamos aqui de volta e acabamos de ouvir o poema Fertilidade de Rosania Boadal no Espaço Selvagem. Na sequência... Não, eu declamei o Fertilidade também, mas os dois que passaram foi o Retrato de Família e o primeiro Canto do Alaúde e depois o Retrato de Família. Eu declamei legal. também lá, que foi uma noite árabe, na livraria Letra Selvagem, lá de São José dos Campos, que é dirigida por Nicodemo Sena. Que legal. E na sequência, na homenagem a Paulo Colina, de Os poemas que eu li são do Colina, não são meus. Do Colina. Gravação da TV Arte Multicultural. E temos lá, nessa gravação, quando foi essa homenagem, está Oswaldo de Camargo, que é da edição número 1, que é o único que está vivo, que foi publicado o poema, é o Camargo, é o Oswaldo de Camargo. Grande abraço, meu amigão. A gente tem uma surpresa relacionada a esse momento. Aguarde. Depois, Sem Brumas, de Rosania Boadal, declamação de Clarice Vieira. Depois, no Sarau Bodega do Brasil, poema Contemplação, de Rosania Boadal. E finalizando, numa edição do Sarau do Jornal do Centro, realizada em março deste ano, no coreto da Praça da República, a nossa querida Rosania Boadal declamando um dos seus textos. Queridos todos que nos acompanham, estamos aqui com a filha da Justiça, Rosania Boadal, que nasceu em 1960 e quando era bem pequenininha... 17 de janeiro. Quando era bem pequenininha, se apaixonou por uma palavra numa época em que essa palavra era proibida. Todo mundo me perguntava o que eu queria ser quando eu crescer, eu dizia que eu queria ser comunista, e falava com a boca cheia, que eu tinha achado a palavra muito linda. Bom, quase que apanhei, né? Senão ia virar lobo mau, né? O lobo mau ia me pegar, ia virar mingau. Há 5 anos. 5 anos. E você gostou muito da palavra por causa da sonoridade, do som? Ouviu ela na rádio, talvez? Eu acho que talvez porque eu acho que já é meu instinto de querer direitos iguais para todos, por um mundo melhor, né? Talvez eu já tivesse esse instinto desde pequenininha, pode ser. Mas eu achei bonita a palavra. Não sei. E a filha do vento, ela poderia muito bem, a filha da justiça, ela poderia muito bem ter sido chamada filha do vento, porque eu sei que em 1971, num campeonato no colégio, você deixou para trás meninos e meninas. Fala um pouco disso aqui para gente. Eu gostava muito de correr. E até hoje eu gosto, né? Já não corro mais como antes, né? Mas eu
Eu tinha até apelido de Bip Bip, eu ficava doida da vida com esse apelido, por causa daquele desenho, né? E que faz a propaganda dos Correios, porque eu corria demais. E aí ganhei o campeonato. E a nota foi dada o que. Então, eu tive 10 e todo mundo foi tendo, né, nota abaixo, conforme foram os postos, as colocações, entendeu? Aí o pessoal queria me matar, né? Porque quem não corria quase se estrepou, né? Foi em 71. Até a professora queria me levar para. 71, não, eu acho que foi antes um pouco isso. A professora queria me levar para correr nas Olimpíadas, meus pais não deixaram. E tudo bem. Aí depois peguei e desisti também da corrida. E assim, o seu pai era um homem muito amoroso, né? Eu sei que ele fez questão de dar o pontapé inicial na sua educação, né? Ele comprou uma lousa, e vocês brincavam de educação, é isso? Conta pra gente isso. Ele comprou a lousinha e me ensinou a E, I, O, U, né? As vogais. Bom, depois ele deixou por conta da professora de português. Aí a minha mãe que teve que dar o 12 ali para ficar me ensinando, né? Justamente para as filhas terem, né? Pensando no futuro das filhas, né? Que tanto meu pai como a minha mãe, o objetivo deles era trabalhar bravamente na loja de armarinhos para sustentar os filhos, pagar os estudos, para que os filhos pudessem ser, né, alguém na vida, ser cush na vida. E assim, eu sei que as coisas às vezes não aconteciam exatamente como se queria, né? Conta pra gente a história do seu primeiro poema. Então, o primeiro poema, eu não Sim. lembro a idade certa, mas eu acho que eu devia ter uns 9 anos, por aí. E aí eu peguei e fiz um poema para ver se que eu queria que a minha mãe me desse uma bicicleta. E a minha mãe não queria comprar bicicleta de jeito nenhum, que ela achava que eu ia sofrer um acidente, que eu ia, sei lá, coração de mãe, né? Tá sempre certo. E aí eu peguei e fiz um poema para a bicicleta para ver se eu conseguia conquistar o coração da minha mãe e ela me desse uma bicicleta, mas foi tudo em vão. Eu fiquei com tanta raiva que eu rasguei o poema e joguei fora. Hoje eu me arrependo, né? Não ganhei a bicicleta. Tudo bem. Então, um poema por uma bicicleta. Uma bicicleta. Um poema por uma bicicleta. E você gostava muito, né, dessas histórias, dessas imaginações, dessas invenções, gostava de brincar, de modelagem, de criar roupas, Fazia de. roupinha para as bonecas. E tinha uma amiga minha, a Solange, que o pai dela tinha uma loja de sapato ali perto, e a gente fazia as roupinhas, costurava, bordava, fazia até blusinha de lã para as bonecas, e aí depois a gente fazia o desfile das bonecas no balcão da loja. Meu pai ficava possesso que ia espantar as freguesas, né? Era boneca que voava para tudo quanto é lado do quintal. Pô, não, não joga isso, que é da Solange, não. Não, não tinha dó nenhuma boneca, ia tudo jogada para o quintal, né? A gente morava nos fundos no começo, na loja, né? Depois aqui mudamos para a casa onde moro, aqui na Erval, mas antes era lá, nos fundos da loja. Então, E esses universos se misturavam, né? A loja e a casa. a loja e casa. Aí depois, mas mudamos, mas ali a loja também ficou na subcasa, né? Porque se fazia comida ali, almoçávamos ali, né? As pessoas, até banho, tomava antes de ir para a escola, tudo ali, né? E, bom, a primeira vez que minha mãe me deixou aqui, que eu fiquei, já era de uns 14 anos, por aí, me deixou aqui sozinha, dormindo, e foi embora, eu fui fazer um bolo, né? E sem saber, que eu quase botei fogo na casa, né?
Só não botou fogo porque chegou a senhora que trabalhava e viu lá, o bolo já estava 3 horas assando, então assou, né? Ficou uma página. As travessuras da menina aqui. E você trabalhou nessa loja, né, também. A família toda, que é muito comum, Ela né, trabalhou. É, na todos loja. trabalhamos. Assim, eu jamais, que eu já estava maior, eu gostava era de comprar. Eu gostava muito mais de comprar do que vender. Vendia também, né? Ajudava a vender, mas eu gostava mesmo era de procurar a mercadoria com preço, né? Esse é o segredo de saber vender bem, é você ter preço para você poder vender. Sem preço ninguém não tem preço, não se vende, né? A gente aqui está quase se preparando para o próximo intervalo, mas antes disso, eu gostaria que você conversasse com a gente sobre o tempo em que você trabalhou e você organizou a primeira mostra de música e arte independente, que você disse que foi um grande desafio para você. Eu fiz a assessoria de imprensa na época. Quem fez essa loucura, que coordenou tudo, foi o Lucena. E foram, acho que 4 dias de mostra, eu não lembro. Eu sei que participou a Tati, mas só fera, né? E teve um problema lá no dia da estreia, estourou a mesa de som, puxa mesa lá, caríssima, estourou a mesa e teve que ser adiado. Naquela época não tinha computador, assim como tem hoje, celular, etc. e tal, né? Eu sei que a minha primeira experiência tive que explicar para os jornalistas que estavam presentes, controlar o público, ajudar o Luciano a segurar aquela gente, né? E trocando os ingressos, né, para o outro dia, foi uma loucura aquilo ali. E no outro dia percorrer todas as rádios, emissoras de São Paulo e redações de jornal, levando o release e explicando do ocorrido e quando seria o show, né? Já se teve que alugar mais um dia de teatro, foi um prejuízo tremendo que o Sena teve. Mas foi minha primeira experiência. Antes disso, eu trabalhei fazendo assessoria para um espaço. Era do Enio, eu não lembro. Lá na Líbero Badaró. Era uma livraria, ele fazia um jornal, eu ajudei ele ali, fazia uma revistinha, acho que era de mimeógrafo, não lembro. Eu ajudei, aí comecei a fazer divulgação. Fiz com o pessoal do Rio de Janeiro, a Paladar Produções Artísticas, fiz para alguns artistas do Rio, depois a Solange Cafuri, Silvinha, bom, vários. E depois eu fui trabalhar na Poligram, na área infantil, aqui, fazendo assessoria de imprensa. Imprensa e fazia rádio, fazia tudo, né? Na área infantil, trabalhei com o saudoso Daniel Azular, que foi uma vítima de Covid, né? Também, com a turma do Bambalalão, um monte. O Maurício de Souza também gravou lá com a gente, fez CDs. Naquela época era CD, tinha muito CD, né? CD não, compact, compacto. Eram os long players, né? E play e compacto duplo, né? Isso aí. Vamos para mais um intervalo. Vamos para mais uma surpresa. Incendei minha floresta de cabelos negros. Reproduza paisagens e ideogramas em meu deserto purpúreo. Plante uma flor na mãe do corpo. Molhe minhas matas com lágrimas lubrificantes. Faça colheita e germine frutos. Envolva de verde todo o meu
corpo e floresta dentro. Minha língua esferográfica digitará a primeira palavra em teu órgão auditivo. Vírgulas, reticências serão plantadas em teu jardim. Um ponto de exclamação pousará suavemente em tua selva. O verde e o corpo emoldurarão o poema e a paisagem. Poema de Corpo e Verde, que deu título ao livro de Corpo e Verde. Capa de Xavier, e a tela que está ao fundo também é de autoria de Xavier, que ilustrou o poema. Sou a Rosani Abu Adal. Um abraço a todos. Sou autora, dentre outros livros, do Manchetes em Versos, de poemetos, que foi lançado o ano passado. Então já vamos falar um poema sobre Mariana, que eu fiz na ocasião daquela tragédia do derramamento da barreira, né? Que ainda até hoje causou tantos transtornos para a população de Mariana, para o seu rio, sua terra e sua gente. Adeus à doçura. Mariana não piscou os olhos, não nadou no rio doce, mergulhou nas águas de aço, na lama do vale de ferro, não decifrou o enigma dos mistérios ocultos entre o Brasil e a Suíça. Pés descalços em feridas, sem teto, sem chão, a ermo, a vida, num sopro, desmoronou nos gemidos da barreira. A alma da terra e do rio, em silêncio. Os habitantes de suas águas deram o último suspiro que ainda ecoa nas montanhas de Minas Gerais. Deu adeus à doçura. Obrigada. Conheçam mais sobre minha poesia no site da poetarosani.com.br. Um abraço a todos os poetas de Mariana e do Brasil todos, parceiros da ANSI. Só que também hoje lançando o livro de poemetos, Manchetes em Versos. Tem um poemeto que eu digo assim: cortes de verbas na cultura e educação alimentam beócios. Não vamos permitir que se alimentem mais beócios, nunca mais. Vamos por mais 30, por mais 100 anos, levando a literatura, a poesia para todos os lugares. Em Montes Claros, em Dois Córregos, em Santo André, no Ceará, aqui em São Paulo, em todos os rincões desse Brasil. Vamos fazer a nossa linguagem viva cada vez mais viva. Mais um outro poemeto que reflete também o nosso momento atual. Cortes de verbas na saúde, hospitais em agonia. A mulher a beber as próprias palavras na mesa de um bar. Sushi feito de sangue e medo. Prometo, não servirei sushi com medo aqui no Coquetel. Obrigada, Sindicato dos Jornalistas. Viva!
Natal Remoto, de Rosani Aboadal. Fraternidade solitária, a mesa vazia de fragmentos natalinos. Os sonhos transcendem o espírito humanitário. O pedido do Papai Noel, em espera, acalenta os sonhos e a fome. Inúmeras entregas de brinquedos com controle remoto, de robôs, drones, tablets, androides, notebooks, videogames e até um Monopoly de ouro. Por quê? Seu pedido nunca foi entregue. Queria apenas uma galinha para botar ovos todos os dias, o alimento sagrado da sua família. Pedido secundário: arroz, feijão e abobrinha. Papai Noel, de certo, estava surdo e cego. Jamais poderia ouvi-lo no Polo Norte. A ceia natalina em farelos, devastando a fome, alimentando seus sonhos anêmicos. Terceira dimensão, de Rosani Aboadal, para a cidade de São Paulo. A cidade é nua, sem vestes e sem verde. São Paulo dorme acompanhada da solidão. Nada de peixes nos leitos dos rios, nem flores e frutos nas árvores de cimento. O amor se fragiliza e se recompõe entre as vigas de concreto e o calor humano. Uma cidade dividida entre a riqueza e a pobreza periférica. Caviar e champanhe nas mesas da Zona Sul. E os farelos nos pratos da periferia. Comer nos prédios, casas, casebres e embaixo das pontes. A vida em contraste se anula diante do silêncio dos homens. Nos jardins, as mansões escondem a hipocrisia. No centro, a fome planta sementes nas calçadas. Na Praça da Sé, a catedral pede clemência aos homens de boa vontade e ninguém lhe dá ouvidos. Um garoto de olhar triste implora para comprar em lixas de unhas e sabe, se não vender, apanhará sem piedade ao chegar em casa. Nas escadarias do metrô, um homem a vender 2 isqueiros, 8 pilhas, 2 colas ao preço de R$1. Um gato faminto come e devora a pomba que morreu atropelada. Na outra esquina, um menino pede um prato de comida para saciar a fome. No calçadão, um senhor grita: pega ladrão, e ninguém para ajudá-lo. O policial vem socorrê-lo e não alcança o assaltante que se perde entre o mar de camelôs e a população. Observo a cidade em terceira dimensão e vejo que São Paulo ainda é o melhor lugar para se viver. Na frieza dos concretos, as flores humanas plantam sementes de amor em nome da vida. Viva São Paulo! Viva São Paulo! Esse poema e o Futuro Neon, eu fiz na ocasião do aniversário da cidade, e o Milton
Godoy Campos, saudoso Milton, pediu para eu fazer um poema para ser publicado na antologia do Clube de Poesia. E eu fiquei com um bloqueio danado, porque eu nunca fiz assim coisa com tema, essas coisas e tal. Aí, no fim, acabou saindo dois. Eu disse para ele, escolhe qual que você achar melhor e coloque. Aí ele pegou e, no fim, acabou colocando os dois poemas na antologia. E também essa, que acabei de declamar, saiu na antologia do Terceiro Nome, também especial para a cidade. Você começou com um poema de corpo e verde que empresta o nome ao livro, O livro, certo? Que fez... Tá aí, de corpo e vezes, verde. está esgotadíssimo, não tem mais, são poemas ecológicos. Foi em 92 que eu lancei. Lancei no Centro Cultural Árabe Sírio, aqui em São Paulo, que era na Rua Augusta. Que fez parte do 34º Festival de Arte Contemporânea. Depois do projeto Viralizar Poetar em Tempos de Pandemia, da Andréa Donadon. Isso foi em abril de 2020. 2020, é. Na sequência, no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, na sala Vladimir Herzog, não podia deixar de falar o nome da sala. Na sala, no auditório. Sim, gravação da TV Arte Multicultural. E com Manchetes em versos e aniversário dos 30 anos de circulação do jornal, sim, Linguagem Viva. Essa é a edição que chegou, saiu do forno, a edição de abril. quentinha. Com direito no finalzinho a imagem do nosso saudoso Vidal França. Exato. Lá na plateia. É. Depois o poema Natal Remoto. E finalizamos com Terceira Dimensão. Exato, Terceira Dimensão. Rosani, vamos falar dos seus filhos? Vamos falar desses meninos que estão aí no seu colo? Estão aqui no meu... Eu sei que aqui, assim... Esse é o primeiro trabalho publicado. Isso, eu ia falar dele. Isso foi em 1984, não é isso? Por aí, não está com... acho que foi 84, deixa eu ver aqui. Foi, não, 85. 85. Ah, não. O primeiro, acho que foi esse aqui, Acho que foi... não, foi primeiro esse aqui, 85, exato. Esse aqui foi 87, foi depois do primeiro livro, do Mensagens do Momento. Conta a história desses cartões, como é que foi isso? Explica aqui pra gente, porque você debutou neles, né? Eu queria... não tinha recurso para fazer um livro, peguei e fiz o cartão. Compreendeu? Fui numa gráfica ali, na Visconde de Parnaíba, fiz o clichê, né? Também na Visconde de Parnaíba, na clichêria, na mesma clichêria em que eu fiz vários clichês para a publicação no jornal Linguagem Viva. E a pé lá, para não ficar gastando, e condução era difícil, aquelas coisas, ia lá a pé para levar para fazer os clichês. Esse aqui foram dois, né? Porque são duas cores. O poema Sniff. E depois esse outro andorinha, esse aqui foi o Alexandre Luiz, e esse aqui também já foi capa foi o desenho do Xavier, o poema Andorinha, que é isso aqui que nós estamos precisando, né? Andorinha sobrevoou cordilheiras, montanhas, planaltos, planícies, purificou a semente para se viver sem violência, pleno de paz e amor. Muita paz e amor para todo mundo. E depois foi o
Mensagens do Momento, em 86. Eu estava fazendo Casper Libero. Eu já vendi Jornalismo ou ainda estava na publicidade nessa época? na publicidade, Tá. nesse aí. Estava, acho que já para terminar a publicidade e começar o jornalismo. E E, aí e, eu como é, acabei. não, e como é que foi a caminhada dele? Porque, assim, cada autor ele tem uma história diferente sobre cada publicação, né? Que a gente Cada sabe que publicação, é sempre muito difícil, olha, né? foi feito, compôs tudo na IBM, na maquininha elétrica. Quem que fez foi tudo. A Cleide Veronese, saudosa, ela fez o prefácio e ela incentivou demais da conta para eu lançar livro. Não só eu, mas vários autores, a casa dela era frequentadíssima, etc. E aí ela foi ali, me apresentou para a Ione Camargo Hoffman, que fez a capa. A ideia da capa foi minha, que eu tinha uma Vênus, que ela está até aqui em casa, era da Cleide. Eu adorava aquela Vênus de Milo, e aí ficou lá a Vênus com o arco-íris, aí a Ione fez o resto da criação. Então, eles saíram praticamente que assim, que na marra, né? A Cleide, que arrumou a editora, que fez tudo, as orelhas são de Vicente Souza e de J.G. Novaes, a outra orelha. E são poemas, ele tem poemas já de cunho ecológico, vampiros, que esse foi o marketing do livro. Né? Um amigo meu, o Paulo Melara Júnior, que já faleceu, ele gostava muito de fotografar, ele que fez as fotos todas para fazer a assinatura de imprensa, eu me vesti de vampiresa, entendeu? E nós fomos para vários lugares fotografando, eu falei, não, eu quero causar impacto. Aí ele falou, o único lugar que eu conheço que é de vampiro é cemitério. Aí viemos aqui no cemitério da Quarta Parada, eu de Gumex no cabelo, de capa de vampiro e tudo mais, de dentinhos, e entrei, deitei nas campas, nos túmulos, tinha uma campa aberta lá, eu saí, entrei assim, eu vou tapada, foi uma loucura. Aí a mídia toda, né? Todo mundo noticiou. Até aquela época tinha notícias populares, eu saí na primeira página. A poeta, ela dá um giro pelos cemitérios, né, tal. As rádios brincaram também, podem ir ao lançamento, que ela promete não servir sangue, vai servir vinho, etc. E tal. Foi lá no Bar Brasil que eu lancei. E E teve uma vendi um história. carro para pagar a edição Isso. do livro, um carrinho que eu tinha, né? E aí meu pai, quando não disse que não ia ajudar em nada, que isso não tinha futuro, que isso aqui, bom, normal, né? Isso todo pai, mesma coisa. Bom, e aí quando ele viu que vendeu e que eu saí em tudo quanto é jornal e etc e tal, aí já falei assim, eu sou o pai dela, viu? Então, Vamos, aí foi vamos, isso aí. vamos dar um Mensagem do salto. momento. É, vamos dar um salto no tempo. Eu quero Tem, pular 10 anos no futuro. Eu quero ir para 1996. que é quando eu lancei o Catedral do Silêncio. Exatamente. Esse Tem o cara poema aí. Fertilidade. Tem o poema, a capa também é do Xavier. Eu também bolei a capa, que era o camelo alado, né? Que é o poema, né? Que eu saio montada no meu camelo alado em busca de fertilidade, em busca do amor, né? E encontro nos montes Líbanos, né? Tem poemas também de cunho ecológico, que sempre tem esse poema Contemplação, que mais? Tem vários aqui, eu gosto muito desse livro. A foto é do Fábio Rubinato, as fotos da assessoria de imprensa também foi ele que fez, né? E o Xavier fez essa foto assim, encurtada, montou, né? Que foi super legal também, né? As orelhas aí são pinceladas de comentários, né? De alguns críticos. O prefácio é do Caio Porfírio Carneiro,
É isso aí. No primeiro você vendeu um carro. Como é que você equacionou esse? Olha, teve esse aqui, eu não leio. Esse, de Corpo Verde, eu fiz uma permuta de anúncio no Linguagem Viva e o Escortece imprimiu. Os Esse dois. aqui o de Corpo Verde. O Catedral do Silêncio, o Adriano Nogueira, que fazia o jornal comigo, ele só tinha artigos publicados em jornais e revistas, e não tinha um livro publicado. E aí eu peguei, queria que fizesse o livro, etc. E tal, e falei, eu vou montar o teu livro, e peguei e comecei a digitar todas as coisas. Ele falou assim, olha, eu só aceito de você fazer se você me deixar eu pagar o seu livro. Aí ele que pagou o livro, me deu de presente, e eu montei todinho dele, fiz o prefácio, fiz tudo, Diagramação. programação, montei todo o livro, né? Escambo. O meu foi o Xavier que fez os desenhos dentro, né? E fez também o desenho do Bonito. pretinho, muito bonito, né? Então, é isso aí. E o Adriano teve um livro para chamar de seu, né? Depois do corpo e verde, né? Foi em Eu depois seguida? de ver que foi a pergunta, foi é, só poemas ecológicos. Tem poemas também voltados para o lírico, mas com fundo ecológico. Até na época estava aquela conta lá do Rio Tietê para despoluição, etc. E tal. Aí eu fiz uma entrevista na Record, na Rádio Record, que cortaram, censuraram, né? Aí o jornalista me perguntou, não lembro qual foi o jornalista que me entrevistou, tá? Foi gravado, né, e cortado. Aí ele disse assim, o que que você diz sobre a despoluição do Rio Tietê? Aí eu disse assim, que antes de despoluir o Rio Tietê, que tinha que se despoluir a cabeça dos nossos governantes e de todos os políticos. Porque não adianta despoluir um rio sem despoluir a cabeça de todos esses caras que estão no poder, né? Aí eles cortaram, né? Ainda tinha um pouco de, não sei, ainda De tinha um pouco de censura. censura, né? De 92, entendeu? 92. Então, 92 ainda havia censura. Ainda tinha isso. Aí cortaram, né? Eu falei isso aí. E tanto que enrostiram, sei lá, eu como o dinheiro que arrecadaram lá para a despoluição do rio, que até hoje continua poluindo. O rio, nossa, O Rio e a cabeça dos políticos. dos políticos, mais ainda, continua E, poluindo. me diz uma coisa, como é que você fazia a distribuição desses livros? Olha, naquela época eu tinha pique, eu saía para vender, Ah, que legal. nos bares, aí todo mundo começa assim, aí a outra Plínio Marcos, começavam, sabe, porque o Plínio Marcos é para todo Sim, canto, tá vendendo? Aí eu peguei e comecei, aí depois, aí você vai perdendo um pouco do pique dessas coisas, sabe, de levando embaixo do teu braço, sabe, porque para vender no mão a mão ali, coisa, né? Tem que vender, vender, não é verdade? sim. Eu E faço uma tiragem menor, né, também. Hoje em dia você tem mais opções, né, para se fazer tiragens menores, como foi a da Manchete, Manchetes em versos, né? O primeiro eu fiz 1.000 exemplares e vendi quase tudo. Esse aqui foram 500, o terceiro também foram 500. Só o Manchetes em versos, não lembro se eu fiz 200 ou 300, uma coisa assim. Tem o, poucos ainda. mas aí, assim, você publicou em 86, 92, 96 e depois só em 2019, é isso? Só. Tem esse vazio aí. Publiquei em várias antologias, saí em antologias na França, em Portugal, né? Tem poemas, saí na Itália também, tem poemas traduzidos para o inglês, francês, espanhol, italiano e húngaro.
Manchetes em versos. É uma edição do autor, né? Você É, usou de alguma eu editora? fiz um selo fictício, né? Linguagem Viva. O Xavier também que fez a capa e fez diagramou, ele fez todos, cada poemeto tem uma mancha diferente. E o prefácio é da Raquel Naveira. É isso. Tem um poemeto aqui desse livro, que é o maior de todos, né? Que são poemetos de 2 a 5 linhas, né? E o título surgiu porque era um livro que eu estava assim, montando ele e o título estava Solidão. Não era um título que eu não gostava muito, tal, porque são poemas voltados para a solidão do homem, dos animais, né? E etc. E aí eu conversando com o Raimundo Farias de Oliveira, né? Aí eu disse assim, tal. Aí eu peguei e li alguns poemetos para ele. Aí ele pegou e disse assim, mas seus poemas são verdadeiras manchetes. Aí eu falei, poxa vida, por que manchetes é inverso? Aí saiu o título. Ele Manchetes batizou. Ele batizou batizou, o livro. batizou o livro. Aí o poema que é o maior de todos é esse que também traduz bem o nosso momento, não só de agora, mas de priscas eras. Dia todo tempo. Lagostas regadas de espumante francês na mesa dos 3 poderes, a fome devastando sonhos nos pratos da periferia. Me diz uma coisa. Como a Rosani escreve? Qual é o processo da Rosani? Porque a gente sabe que isso é muito pessoal, né? Cada autor, cada escritor, ele tem a sua mágica, ele tem a sua receita. Como que a Rosani produz as suas Sai, obras de arte? sai. Uma vez eu lembro que eu fiz um poema, sabe como? Estava dentro do carro, viajando, né? Na estrada, e não tinha papel, e eu estava sentada no banco de trás, né, de shorts, eu peguei a caneta que tinha na minha bolsa e escrevi um poema que eu estava criando nas minhas pernas, entendeu? Hoje em dia a gente pega o celular, grava, às vezes eu faço com áudio, escrevo, adoro escrever também manualmente, digito no próprio celular, no computador. Sai assim, não sei te dizer, sai. Parece que ele nasce, sai daqui do ventre, ele vem e passa assim, e atravessa, sabe? Nesse Eu dia trabalho não muito com rendeu. imagem, meu poema é todo de imagem, entendeu? Às vezes eu fotografo as coisas que eu vejo na rua. Os poemas sobre São Paulo tá bem concreto isso, né? Essas fotografias, né? Eu vi o gatinho comendo a pomba atropelada, eu fui somando as imagens, né? E saiu o poema. Então, às vezes eu fico com uma imagem na minha cabeça e vou trabalhando ela, e aí sai as coisas que eu estou sentindo, que a gente vive, né? E depois de São Paulo, aí eu liberei, né, para escrever sobre temas, sobre algum assunto, né? É isso. Esse dia da escrita na perna, não saíram 2 poemas? Porque olha só, você disse que se baseia muito na imagem, mas Né? o próprio processo de escrever já não é uma imagem? Já é uma imagem. Escrevendo, e escrevia por sobre as Eu, coxas. foi, foi uma vez só que aconteceu isso, né? A vontade era tanta de escrever e eu não lembro mais qual poema foi, você entendeu? Já faz bastante tempo isso. Acabei escrevendo. Em guardanapo, nossa, em guardanapo, em boteco é campeão, né? Tem vários aí guardados, né? Você acaba escrevendo alguma coisa. Outro dia mesmo lá no Cami Café, acho que foi 2 saraus atrás,
Eu peguei e escrevi lá 3 poemetos na toalha ali, enquanto rolava o sarau, na toalha de papel, né? É assim, sai. É. Esses dias aí agora saiu também, um Vem Crítico, eu vou publicar a edição que vem, de maio. Saiu agora esse dia, eu acordei, sabe, acordei no meio da noite, veio, comecei a escrever, escrevi algumas linhas, depois voltei a dormir, aí terminei. Acordei novamente e terminei o poema, antes de tomar café da manhã. Sai, né? Será que a gente pode esperar um livro para já? Pra esses dias? Estou com vários projetos de livros, tem vários aí montados, né? Tem um que está pronto aí, de bilíngue, francês e português, precisa só alguém agora traduzir, porque não tem sentido sair os poemas bilíngue, né, francês, e sair o prefácio, que foi o prefácio, quem fez foi o doutor Genésio Pereira Filho, que ele traduziu para o francês o poema Fertilidade. Os outros poemas do livro foram traduzidos por Jean Paul Mettat, que ambos já faleceram. O doutor Genésio fez o prefácio só no português, não fez no francês, né? Na versão francesa. Então, aí eu teria que traduzir agora, achar alguém para traduzir o prefácio e a biografia, né? Sair nos 2 idiomas. Não tem... A capa está pronta, foi até o Xavier que fez também, o título de Futuro Neon. Vamos, quem sabe saia esse. Eu já peguei até autorização da viúva do Metá para poder publicar. Falta agora da família do doutor, que faleceu antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Faleceu com 99 anos. E o Xavier é um parceiro seu, né? Porque a gente percebe que ele Fez está desde lá atrás. desde... Ele fez os loguinhos, né, os selinhos, fez o título, né, esse logo aí do título também foi ele que fez. O primeiro do Linguagem Viva, eu que fiz com letra 7. Comprei ali naquela papelaria Michelangelo, tinha na Rua Augusta, que hoje é um bar, passei lá outro dia, estava lotado, cheio de gente. É bom ocupar os espaços, né, da nossa Sim. cidade. Montei em letra 7. Mas o jornal, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Daqui a Nós pouquinho. vamos para Falar mais o sobre nosso. poesia, vamos falar mais sobre poesia, então. Vamos. A Diga. gente vai para mais um intervalo e na volta nós iremos nos debruçar sobre mais de 30 anos de história. 32 anos. E uma coisa só. Sim. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Escritores no estado de São Paulo, e nós estamos conseguindo colocar toda a documentação, ainda bem que não perdemos a carta sindical, né? Uma luta árdua para colocar tudo isso em ordem, né? Está quase, está quase. Aí para ele poder ficar bem atuante, né? Bem vivo. Sim. Vamos para o nosso último intervalo. Eu espero que você aprecie. Eu espero que vocês que nos acompanham aqui na web rádio casileoca.com também apreciem. Chore, pinguim. Não chore. O pranto despoluente não te salvará ao mar. Boiando sobre o óleo diesel, suas águas sem esperanças ainda sobrevivem. Não chore, pinguim. Não chore. A quimioterapia curará a tua metástase.
ficará sem cabelo, vomitará o petróleo do último derramamento e sem forças para lutar. Não suportará o enterro de teus irmãos. Não chore, pinguim. Não chore. O sono é sua fuga. Feche os olhos. Encoste a cabeça nos ombros da paz e durma profundamente. Pinguim. Poema de Rosani Abu-Adal. Pessoal, eu vou chamar Rosani Abu. E aí, pensando em poemetos, né? Tem um poema que eu fiz sobre a Amazônia há muito tempo, que está no segundo livro, que é só de poemas ecológicos. E aí me veio um flash assim, né? Tua selva se incendiou, nunca mais ouvi o cantar do teu povo. E de todos os povos, né? Nós nunca mais ouviremos, né? Não só humanos, como de 2 patas, de 4 patas, etc., que habitam aquela floresta, e fora inúmeras espécies raras, né, de vegetais. E vamos pedir para ela declamar mais uma poesia? Então vou falar uns 2, 3 poemetos desse novo livro Manchetes em Versos. Farto banquete nas mesas dos 3 poderes, a fome devastando sonhos nos pratos da periferia. Crianças raquíticas comem o resto da comida dos porcos. Cortes de verbas na cultura e na educação alimentam beócios. Cortes de verbas na saúde, hospitais em agonia. Parabéns, Rosani! E vida longa para o jornal Linguagem Viva! Sou o vampiro da lua cheia, mística e misteriosa dessa noite cosmoerótica. Divago, à procura de alguém para amar. Preciso de uma veia fértil para trocar energias e me alimentar. Preciso de muito amor. Sou um vampiro muito carente. Poema Vampiro Carente, de Rosani Abu-Adal. Tem uma pessoa aqui que eu trouxe essa edição número 1 do jornal Linguagem Viva, e de todas as pessoas que foram publicadas nessa referida edição, nós temos aqui uma pessoa remanescente que, graças, está viva ainda, e é um patrimônio também da literatura. Oswaldo de Camargo, por favor. Ela já falou toda a realidade. Eu sou um sobrevivente. Isso me aterroriza um pouquinho. Fiquei muito preocupado quando ela me lembrou ao telefone que eu era o sobrevivente, o único vivo. Falei, caramba, que responsabilidade. Eu acredito que eu tenho toda a condição de medir, de dar a dimensão do trabalho da Rosani com linguagem viva. Porque eu tive experiências com esse tipo de imprensa. Na comunidade negra, com o jornal Abertura, com Níger, de que aos 23 anos eu fui editor, etc.
Eu quero lembrar também que eu sou um militante da literatura, que nós chamamos com muita honra de literatura negra. Isso não agrada muita gente, não. Nós fazemos uma espécie de pedaço da literatura que nós chamamos de negra. Ninguém arreda o pé de que essa literatura é necessária. Pois bem. Então, eu posso medir, porque as empresas em que eu tentei fazer, os momentos em que eu tentei fazer alguns jornais, eles não passaram de 2, 3, 4 números. Muito difícil. Muitas vezes eu colaborava com o nome da minha irmã, de amigos, de amigas, porque não tinha quem colaborasse. Ninguém ganhava nada, tirávamos dinheiro do bolso. Nesse tempo eu era revisor do Estadão, do tempo do Júlio Mesquita ainda, jornal em que eu fiquei 37 anos, depois fiquei mais 7 na imprensa oficial, como assistente. Então, eu tenho toda a condição de dar os parabéns, dar um abraço forte, de dizer, você é uma heroína da literatura, da imprensa e da literatura. Eu considero, depois de ver tantas coisas falirem, tantas empresas falirem, até que começaram com uma certa grandiosidade, depois de certo tempo, bom, colaborei com Versos, colaborei com tantos jornais. No entanto, quando eu vejo um jornal como Linguagem Viva permanecer 30 anos num país destes, é importante sublinhar onde nós estamos. Estamos no Brasil, onde o número de analfabetos é tremendo, o número dos que passam fome é tremendo, o número dos que não têm esperança mais de nada é tremendo. A literatura, a palavra, sofre com isso. A literatura é desbastada por esses fatos de que falou Manuel Bandeira num poema famoso. Ele que era descendente de filho de engenhos, ele tem um verso que eu sempre cito: da América infeliz, porção mais doente. Isso é o Manuel Bandeira falando do Brasil, isso há uns 70 anos, chamando o Brasil da parte mais doente da América infeliz. Meu medo é que esta parte continue sendo ainda uma das mais infelizes, a despeito do trabalho de uma moça como essas, a despeito da imprensa negra que começou com Paula Brito em 1833, o mulato, o homem de cor. Tudo isso, para mim, que sou católico, é um ato de santidade. Para mim, essa linguagem viva, além de literatura, eu digo, misticamente falando, é um grande ato de santidade dentro da imprensa. Eu só quero dar os parabéns, se eu fosse falar das experiências que eu tive com meu querido amigo do primeiro número, Paulo Colina, que vai ser homenageado aqui dia 25 de outubro. Então, só os parabéns. É um ato grandioso, é um ato que merece pompas. E eu acho que a presença de vocês todos aqui dá, pela representatividade que eu estou percebendo, a dimensão do trabalho da Rosani. E eu me sinto muito feliz de estar aqui agora, de falar a respeito da linguagem viva, que, a despeito de tudo, continua, a despeito de nós estamos num país que, neste momento, infelizmente, somos obrigados a chamar de Brasil, que poderia ser esperança, mas eu tenho muito medo de que essa esperança esteja um tanto desbotada. Não que esteja perdida, está desbotada, perdendo cores. Não vou entrar em política, mas eu, como negro, que tenho muita honra de ser, o país ainda mostra, você é um negro. Eu meço o país pela minha cor também. Eu percebo isso em todos os cantos em que eu vou. Em muitos lugares em que eu vou, percebo, você ainda é um negro. A literatura ajuda a desbastar esses sentimentos, a colocar uma realidade melhor. Linguagem Viva, indiretamente, ajudou muito e tem ajudado a minha luta pessoal. Parabéns, minha amiga. Acabamos de ouvir o poema Pinguim, de Rosani Abu-Adal. Na sequência, a sua participação no aniversário de 9 anos da TV Arte Multicultural. Depois, o poema
nua, do livro Catedral do Silêncio. Em seguida, a participação de Rosani no 13º Festival de Poesia, na Usina de Sonhos. E, na sequência, o nosso querido e admirável Oswaldo Camargo, em setembro de 2019. Posso fazer uma observação? Por favor, deve. No poema vampírico, que é do primeiro livro do Mensagens do Momento, tem uma tela que aparece lá, que sou eu, estilizada, foi o Nelson Muris, que fez em crayon, da capa do Notícias Populares, da primeira página que eu saí, ele pegou e fez esse quadro. E o outro quadro que aparece, que tem os elementos de folclore, foi o Xavier, que pintou ao vivo, num evento na Biblioteca Mário de Andrade, num show do Valdir da Fonseca, que era sobre o agosto, mês do cachorro louco, e eu declamei poemas de vampiro. Então, aí aquela história daquela tela que aparece ali. Saudoso Valdir da Fonseca. Ele chegou a fazer música de um poema meu, e só tenho só cifrado. Estou louca para algum músico tocar, porque ele não me passou, eu fiquei sem a versão gravada, só fiquei com as cifras. Eu sei que é uma valsa. Alô, músicos do Brasil, vamos! Resgatar a música da Rosani Abuadal. Rosani, agora nós vamos voltar 32 anos no passado, ou melhor, talvez um pouco antes. Me diz como você conheceu o Adriano Nogueira, qual é a relação que vocês tinham antes do jornal? Conheci o Adriano na União Brasileira de Escritores, na 24 de maio. Naquela época, tinham as reuniões de toda quarta-feira e vinham vários escritores do Brasil inteiro, e etc. e tal. O Adriano trabalhava no Tribunal Eleitoral aqui de São Paulo, morava aqui durante a semana e, no fim de semana, para Piracicaba. E tive muita amizade com o Almeida Fischer, que era primo do Adriano, também, tudo conheci lá na UBE. E aí, um dia, nós saíamos da UBE, todo mundo, depois do barzinho, para ir tomar uma cervejinha por ali, no Brahma, no Bexiga, para todo canto. E um dia, eu e o Adriano, que fomos os últimos que ficaram da turma toda, fomos parar no Eldorado Boulevard, ali, na São Luís. E aí eu peguei e disse assim, eu quero fazer um jornal literário e ecológico, de mimeógrafo, para agitar o meio literário, está muito paradão, né? Aí, mas que ideia maravilhosa, etc e tal. Vamos fazer, vamos. Não, vamos. Já era umas 4, 5 horas da manhã, nós ali tomando uma cervejinha. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer. Eu vou para Piracicaba, fim de semana, e sei que ele voltou de Piracicaba, disse assim, não, nós não vamos fazer no mimeógrafo, nós vamos fazer impresso. Eu já acertei lá com a Tribuna Piracicabana, vai imprimir lá, e já arrumei uns anúncios lá com umas lojas, o pessoal, o comércio lá que eu conheço, que eu tenho amizade, já arrumei os anúncios para a gente fazer. Falei, bom, Adriano, mas é o primeiro número. E depois? Como é que faz? Tem que ter uma sequência, porque se for para fazer para não ter sequência, eu não faço. Né? De mimeógrafo, tudo bem, era uma, né? Agora, já impresso, né? A coisa fica diferente. Bom, aí começamos a fazer. Aí agitamos um monte de gente lá na UBE, fizemos a primeira reunião lá no auditório, tinha uns quase 20. Todos que iam fazer parte da equipe e fazer o jornal. Na segunda reunião, sabe quantos tinham?
Só eu e o Adriano. Bom, aí vamos colocar em prática o que eu tinha aprendido na faculdade, né? E diagramação, fiz com a réguinha de Paica, né? Era impresso, não tinha nem tituleira na tribuna Piracicabana, foi impresso com o tipo de dor, letrinha por letrinha, clichê, né, para fazer foto, aquela coisa. Não tinha nem calandra na tribuna. Mas saiu a primeira edição, vamos fazer aqui com a periodicidade mensal, tal. Aí teve a criação do nome também. Eu queria alguma coisa com Viva, né? Aí tem uns amigos que eles têm agência de propaganda e integrada comunicações. Aí eu fui lá, etc, e vamos, papapá, língua. Que tal Língua Viva? Eu falei, não, Língua Viva não pode, porque já teve uma editora, que inclusive foi da Moema Cardoso, chamada Língua Viva, não pode usar esse nome. Isso já tínhamos feito busca lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e tudo naquela época não era informatizado como agora, rápido, né? Tudo demorava. Aí tal, linguagem, aí saiu Linguagem Viva. Foram quase 2 horas ali para criar esse nome. Saiu. Aí foi saindo todo mês, etc. e tal. Passou da impressão no linotipo, no impressão ar quente, começou a composição com máquina de IBM e foi evoluindo, né? Até que agora que faz a diagramação, faz tudo pelo computador, né? Etc. e tal. Diagramação sempre foi por minha conta. O Adriano editou comigo o jornal até 2004, no ano do seu falecimento, né? E depois, quando ele faleceu, eu disse, não faço mais, eu não vou conseguir sozinha, não vou parar. 2004, né? 2022. Aí um dia até já contei essa história várias vezes, eu fui buscar na transportadora o jornal e veio um senhor chamado José, que trabalhava lá na Piracicabana. Ele veio correndo para falar comigo e disse assim, sabe, chorando, emocionado que ele estava falando comigo, que todo mês ele lia a primeira e a última página do jornal, né? Porque era a hora que ele descarregava do ônibus. Aí ele falou assim, mas eu não resisti de vir falar com a senhora, porque no mês passado saiu publicada a matéria da minha poeta preferida, Henriqueta Lisboa. Isso foi assim, uma lavada assim, na minha alma, sabe? Eu falei assim, tanto professor universitário que não sabe nem quem é Henriqueta Lisboa, nunca ouviu falar. Esse senhor, né? E aí eu peguei, abri o pacote de jornal, falei assim, a partir de hoje, José, você vai ler inteirinho. Esse primeiro exemplar é do senhor. O homem abraçou o jornal, ele chorou emocionado, que ele ia poder ler o jornal todinho. Eu pensei, depois disso, quanto existia um José, um João, por aí, que eu vou continuar fazendo jornal. Se eu puder modificar a cabeça de uma pessoa para poder transformar esse nosso mundo, esse país, num país melhor e mais digno de se viver, eu vou continuar fazendo. A razão até pela qual, desse intervalo que você está dizendo, foi muitas vezes que eu tinha dinheiro até para fazer um outro livro e eu pagava para fazer o Linguagem Viva. O Linguagem Viva sair. Você compreendeu? Então, e tudo isso está na mão. Às vezes eu entro num prédio, dou para o ascensorista, sabe? Ele vai ler. O que ele lê ali, que ele assimilar, está ótimo. Outra pessoa vai entrar, vai ler. Sabe, às vezes eu pego no metrô também, começo a ler, eu falo assim, quem sabe alguém dá uma lida assim, por baixo, entendeu? E absorve alguma coisa, sabe? Só quem já leu o jornal entende isso, né? Porque existe mesmo esse negócio de você estar sentado lá, lendo uma matéria, lendo alguma coisa, e daqui a pouco você percebe que você tem um sócio no jornal, né? Aquela pessoa que está lá sentada e está esticando o olho lá para o jornal e tal. Porque até o efeito multiplicador da leitura. Um jornal ele pode ser lido por até 12, 15 pessoas.
É a mesma coisa um livro, vai para uma biblioteca também. Quantas mãos que vai passar um livro? Por isso que não pode acabar nunca o impresso, o papel. Pode ter só online. Online dispersa muito, né? Tem que ter aqui o papel, o livro no papel também, aqui. Você sentir o cheirinho, né, do papel, da tinta, sujar as mãos de tinta. Isso é vida, né? Aqui tem celulose, né? Desperta essas paixões, né? Esse lado físico, Essas do paixões, tato, do exato, olfato. o olfato de tudo. O livro é Desperta, amiguinho, assim. é companheiro, né? Eu falava isso Você para as minhas pode sobrinhas. Abraça o abraçar o livro, quando elas livro. eram pequenininhas. Abraça o livro, porque ele é o melhor amiguinho da gente. Elas não sabiam nem ler ainda, sabe? Elas pegavam e abraçavam o livro. E ainda bem que eu consegui mudar, pelo menos em casa, né? Porque a mãe da Vitória está sempre a Vitória está sempre com um livrinho na mão, né? Então, é isso aí. Sim, A gente vai. Os, me, os, me conta uma coisa. os Nos frutos, né? 10 primeiros anos do jornal, qual foi o momento mais complicado que você se lembra? Os 10 primeiros anos. Porque assim, tudo bem que você contou a história do nascimento, Foi assim, já a pior coisa que teve assim do jornal foi. A gente teve várias passagens assim. De uma vez eu tinha operado e eu tinha tomado a hack, não podia sentar. Eu comia em pé, eu fazia tudo em pé. Aí tinha que fazer o jornal, né? Não falei nada para ninguém que eu não podia sentar, né? E aí estávamos aqui em casa fazendo, meus pais eram vivos ainda. E eu peguei e falei, não, não pode entrar aqui no quarto, eu quero ficar sozinha, eu não estou boa, né? Era no meu quarto que ficava o computador. Aí eu despachava todo mundo porque ninguém podia ver que eu não podia não estava sentar. sentada. A cadeira estava lá de enfeite. Aí eu peguei, como eu não conseguia sentar, eu peguei vários travesseiros, almofadas, botei no chão e fiquei ajoelhada, diagramei o jornal todinho ajoelhada, paguei a penitência, né? E saiu, não falhou, nunca falhou. Esse foi um momento difícil. Difícil, foi quando eu fiz essa cirurgia, foi não antes, foi eu então, foi assim, várias coisas. Se for enumerar tudo, foi a pior de todas, foi quando morreu uma cachorra que eu tinha, a gente, em fechamento do jornal, aqui na minha casa, a cachorra foi atropelada e ela morreu. Essa foi, assim, a pior coisa, sabe? Acho que até da minha vida, de tudo. Foi muito triste. Eu não sei da onde que eu arrumei força, né? O Adriano também, eu não sei de onde que ele arrumou, porque ele também ficou muito fragilizado com isso. Mas saiu o jornal, né? Saiu o jornal. Saiu no dia certo, nunca falhou. Nem no plano Collor, que congelou dinheiro, nada. Nunca falhou. Nem na pandemia agora. Eu não deixei de fazer, saiu. E fui, eu apertei 3 máscaras lá e foi ao correio para despachar o jornal. Se eu morrer, eu vou estar continuando com a minha luta, levando a cultura, levando literatura para as pessoas. A luta não pode parar, você tem que estar sempre em luta constante, né? Para essa construção desse mundo melhor, mais digno. Isso eu já falei em vários editoriais do jornal. Né? É isso, acho que foi a pior coisa assim, que aconteceu. Quando o Adriano faleceu, também foi. Eu não sei nem como eu consegui fazer, né? Sim, a gente faz, e também não sei como eu consigo fazer até hoje. De 2004 para cá, quantos anos, né? Então, e não tornei nem mais uma pessoa louca que queria se juntar com a louca aqui para fazer, entendeu? E fazemos. Eu te perguntei dos momentos difíceis. Você já contou uma alegria, né? Essa história do carregador é uma história belíssima, né? É A isso, é pessoa verdade. carrega os pacotes, aquele trabalhador
braçal, e aí as pessoas têm aquele preconceito de ver os trabalhadores braçais como pessoas destituídas de sensibilidade. E aí Verdade. ele fala da Henriqueta Lisboa, aquela pessoa que trocava cartas com Mário de Andrade, E quem fez o artigo foi o José Afrânio Moreira Duarte, que já faleceu, membro da Academia Mineira de Letras. O artigo foi de autoria dele. A Por Henriqueta enquanto, era mineira, né? a maioria, vários escritores tiveram praticamente o seu último trabalho publicado no Linguagem Viva, durante esses 32 anos. Tito Battini, Almeida Fischer, Henrique L. Alves, Paulo Dantas. Se eu for listar aí, é uma infinidade. Né? Jorge Medauer, que inclusive o meu poema Retrato de Família foi um desafio que eu fiz a mim mesma por causa do poema do Medauer, Autorretrato, que eu interpretei, declamei numa homenagem que a família fez para ele, foi lá no Clube Sírio, no Esporte Clube Sírio. E aí o poema me envolveu tanto que eu tive que fazer fiz um desafio para mim mesma. Falei, eu também tenho que ter meu autorretrato, retrato da minha família. E aí saiu esse poema. E as alegrias? Além dessa, né, do carregador, que fenomenal essa história, né? Mas puxe da memória outras fontes de alegria, porque nós já falamos das Todas são dificuldades. alegrias, sim. Homenagens, né? As pessoas falando. Agora, inclusive, esse mês aí foi para março, e estive lá em Belo Horizonte, no Psyu BH, e estive em Mariana também. E Você foi Mariana uma das fizeram uma homenagem homenageadas, não é isso? até 2 textos do José Benedito Donadon Leal, da Andréa Donadon Leal também, e foi lá na Academia Marianense de Letras. Eu fiquei muito emocionado quando entrou uma classe inteirinha de alunos do curso de jornalismo lá. Eu fiquei muito emocionada com tudo, às vezes bordadeiras fizeram uma exposição para me homenagear, foi tudo assim muito lindo. São essas alegrias que a gente leva, sabe, da vida. Você, né, vai colhendo todos esses frutos, né? Uma vez eu lembro que foi até num aniversário do Linguagem Viva, e aí foi lá no sindicato também dos jornalistas. Aí eu peguei e chamei o Fernando Jorge para falar algumas palavras, né? Aí depois o pessoal disse assim, falou assim, nossa, mas a primeira pessoa que ele não falou mal da vida é você. Por que será, né? Então, todas essas coisas marcam alguém, liga, olha, eu estou lendo, ai, não sei o quê, ai, que maravilha, gostei de tal artigo, ai, dá para mandar, mas eu teve uma vez um assinante, ele pegou e falou assim, eu assino, eu exijo meus direitos de assinante, eu fui abrir o envelope, rasgou o jornal, eu quero um jornal inteirinho, sabe? Então, essas coisas vão plantando sementinhas dentro da gente para você continuar regando a aguinha, para as flores brotarem, né? E você levar essas flores para elas serem cultivadas e brotarem em todos os corações por aí. Querida, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui Eu agradeço. no Casarte Marginal, aqui na Web Rádio Casileuca. Foi muito bom tê-la conosco. Foi muito bom poder compartilhar alguns trechos da sua história. E olha que ficou muita coisa aqui que, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir bater um papo sobre todas essas outras histórias que vão ficar esperando um momento
para reverberar. Com certeza ficarão. Isso é uma alegria, o dia de hoje, né, estar com você aqui, com todos que estão ouvindo, é uma grande alegria, né? Isso é uma alegria que vai ficar, né? Muito obrigado, querida. Foi ótimo Eu tê-la aqui. agradeço pelo carinho, pela entrevista maravilhosa que você muito bem conduziu. Muito obrigado. Neste momento, queridos, queridas, ouvintes, internautas que nos acompanham, gostaria muito de agradecer pela sua companhia, pois saibam, sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigado. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas nas janelas, de suas namoradas. E não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas nas janelas, de suas namoradas. Largas